Olá, boa noite, pessoal. Olha, tem uma galera dando, professor Rafael Magalhães, boa noite, história. Bem, estamos aqui para mais um ciclo, né, de debates. Hoje tenho a honra aqui de receber o professor Weber. O professor Weber foi meu orientador de mestrado, sempre brinco que ele foi o homem que me fez chorar. Foi o homem que me fez chorar um tempo bom da minha vida. Ele fala, esse trauma já não passou, não, mas não passou ainda não, tá recente ainda, eu acho. E hoje, assim, o Weber já tinha tempo que a gente queria, né, convidar para ele estar aqui. Chegamos a marcar uma data anterior, mas ele teve uns compromissos de pesquisa. E hoje, né, nós gostaríamos até, havíamos marcado de conversar com ele sobre o processo de independência e juntamos tudo nesse momento aí tão, vou chamar de caótico, depois ele me corrige, né, que nós vivemos no cenário político brasileiro. Ele é professor da UF. Deixa eu apresentar, né? A gente conhece e acha que todo mundo conhece também. Então, o Weber, ele é professor do Departamento de História da UFES, né? Ele é doutor em Ciência Política pela UFSCar e também tem um laboratório, né? Um laboratório de História e Interações Políticas Institucionais, o ISPOLIS, também na UFES, e desenvolve várias pesquisas no campo de elíticas. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a temática, né? Um momento que todo mundo está tentando entender o que está acontecendo no Brasil. Então, eu já peço o Weber para poder ele se apresentar melhor, né? Colocar aquilo que eu não tenha colocado, mas já vamos lançar uma pergunta, né, Weber, aqui. Eu lembro quando você veio aqui na São Camilo, aqui em Cachoeiro, fazer um momento na Semana de História, nós começamos com uma pergunta, né? Se o Brasil deu errado. E até hoje nós usamos a sua resposta nas aulas. Os alunos sempre mencionam, né, a sua resposta, e eu estou sempre usando também. Hoje eu pergunto, eu começo com uma pergunta, professor, como que nós podemos tentar, né, aí compreender esse processo tão bizarro que nós vivemos no cenário político brasileiro de deturpação, né, dos valores democráticos que a gente vem gradativamente, com tanta luta, tentando construir, a gente não vive um momento de estagnação, nós vivemos um momento de retrocesso. Então, a gente queria um pouco dialogar sobre essa temática, né, falar um pouco sobre isso. Eu já te pergunto, tem como entender qual seria uma abordagem para a gente tentar compreender todo esse processo que nós estamos vivendo aí de deturpação dos valores e dos pilares que nós estamos tentando construir a duras penas há tanto tempo? Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha satisfação em estar participando deste evento, que é da maior importância, né? O debate público, mais do que nunca, está na ordem do dia, mais do que necessário justamente para desanuviar esse momento extremamente complexo, intrincado, que vivenciamos, pelo menos desde o ano de 2013. Alguns colocam um pouco antes, outros um pouco depois, mas mais ou menos a partir do início da década dos 2010, mais ou menos, né? Então, agradecer pelo convite, uma honra, uma satisfação estar participando. E se a Aline a fiz chorar, não foi essa a intenção, né? A intenção foi outra. Então, a alegria está aqui. Bom, para iniciar a conversa e tentar já, de certo modo, tentar encaminhar alguma resposta, né, se é que isso seja possível, é preciso compreender, em primeiro lugar, que nós estamos, digamos, no epicentro de uma ruptura institucional, né? Esse é um primeiro aspecto que deve, evidentemente, nos nortear. Quer dizer, uma ruptura institucional que, de certo modo, teve início no ano de 2013, né? E que promete, pelo menos esse é um posicionamento meu precário, provisório, mas me parece relativamente claro, é uma crise, uma ruptura institucional que promete ser longa e com desfechos ainda absolutamente imprevisíveis, né? Se considerarmos, por exemplo, outros momentos de ruptura que vivemos ou que vivenciamos nas últimas, vamos botar, 6, 7 décadas, as rupturas elas duraram mais ou menos em torno de 10 a 15 anos. Se pegarmos, por exemplo, a ruptura vivenciada agora no início da nova república, que se iniciou, poderíamos colocar o governo Geisel como marco do início da ruptura que desagou, cujo desfecho foi a Constituição de 88, que consagrou a nova república a partir dos seus marcos legais e institucionais, foi alguma coisa entre 10 e 15 anos, né? Quer dizer, o Geisel ascendeu ao poder a partir da promessa
de implementar o processo de distensão lento e gradual, né? Em 1979 nós temos a Lei Orgânica de Partido Político, 78 a revogação do ato institucional número 5, 79 Lei Orgânica de Partido Político e Lei de Anistia, né? 82 eleições gerais, com exceção das eleições para presidente da República e das capitais, 89 a primeira eleição para presidente da República, 88 Constituição, 89 a primeira eleição para presidente da República, desde que não ocorria, evidentemente, desde as eleições de 1960. Então foram mais ou menos entre 10 e 15 anos. Né? Se considerarmos, nos atermos aonde 2013, as jornadas de junho de 2013, como início do nosso atual processo de ruptura, estamos aí aproximadamente há 7 anos. Então temos ainda um longo percurso pela frente. Bom, o marco fundamental são as jornadas de junho, isso também me parece claro, né? Ou seja, aqueles movimentos ocorridos a partir de meados de 2013, né? Fala-se jornadas de junho, porque o epicentro daquele conjunto de manifestações que varreram o país em junho, junho foi o epicentro desse processo. Na época, a grande imprensa, colocou como movimentos apartidários, né, movimentos que não tinham, digamos, uma coloração doutrinária, né, nem partidária, e hoje, evidentemente, esses movimentos mostram-se ou revelam-se como movimentos já orientados, patrocinados por grandes conglomerados econômicos internacionais, cujo objetivo, claro, era repercutir nos espaços institucionais e organizar movimentos também nos espaços cibernéticos. Né? A intelectualidade, a academia, os players importantes da política nacional não conseguiram compreender isso naquele então. Ou seja, nós, inclusive na academia, compramos aquelas representações da grande imprensa que colocavam aqueles movimentos como movimentos apartidários. Isso, evidentemente, já foi superado, inclusive a partir de publicações da maior relevância. Eu menciono aqui o livro, por exemplo, recentemente lançado, uma tese, na verdade, que foi lançada pela Universidade Federal Fluminense, em que o Casimiro ele analisa justamente os movimentos da direita, que passou a atuar de modo orgânico a partir já do início dos anos 80, né? Instituto Milênio, Instituto Liberal, Fórum Liberdade no Rio Grande do Sul, todos esses movimentos que estavam e que depois desaguaram em outros movimentos mais recentes, movimento Vem Pra Rua, MBL, todos esses movimentos, de certo modo, passaram a se articular e a atuar de modo orgânico, sobretudo nos espaços institucionais, inicialmente nos movimentos de rua, agora nos espaços institucionais, para, de certo modo, desestabilizar a nova república. Quer dizer, o principal anseio desses segmentos, efetivamente, é destruir a nova república e o que ela tem de mais sagrado, que é o garantismo, os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, que efetivamente representam um divisor de águas na história política brasileira, porque representou, de fato, uma constituinte que rompeu com a tônica da política brasileira, que era uma tônica eminentemente autoritária, a partir de um pacto ou de diversos processos de conciliação que se dão por cima, intra-elite. A Constituinte de 1988, a esquerda não leu isso, inclusive, leu isso muito mal. Não por acaso o PT, por exemplo, votou contra a Constituição de 88, é importante observar. Mas a Constituição de 88, do ponto de vista da qualidade e do que ela trazia enquanto promessa e efetividade, quanto a conquistas de determinadas garantias e direitos fundamentais, esse é o principal alvo de ataque desses segmentos, que eu chamo, grosso modo, de segmentos liberal-escravocratas. Por quê? Porque são movimentos que, de certo modo, remetem a um debate bastante fecundo e longo na nossa tradição, na tradição do nosso pensamento político, do pensamento político brasileiro, que remonta ao nosso processo de construção do Estado Nacional, lá no início do Império. Quer dizer, a própria tônica do nosso processo de independência foi a conciliação, né? Ou seja, não houve um processo de ruptura com a metrópole, né, com os colonizadores. Houve um processo de conciliação, de negociação, e a independência foi feita a partir de membros do staff do Estado português e do staff
da família real portuguesa, né? E essas elites, que eu chamo de liberal escravocratas, elas tinham dois grandes temores. Primeiro era a fragmentação territorial, lá do início, muito presente no início do nosso processo de independência. Que a tendência natural do Brasil naquele contexto de independência era a fragmentação territorial, como aconteceu na América Espanhola, né? Então esse era um temor. O outro temor era a rebelião escravocrata, né? As nossas elites, as elites brasileiras, elas foram forjadas a partir de um absoluto pavor de uma rebelião dos de baixo, sobretudo dos escravos, né? E o exemplo maldito, nesse sentido, é a Revolução do Haiti, que ecoava, né, nas mentalidades das nossas elites. Então, o Estado Nacional Brasileiro ele foi constituído a partir desse princípio, desse pressuposto, a defesa da integridade territorial e a defesa das elites contra uma pretensa ou possível, na cabeça das elites, rebelião escravocrata. E aquele pacto Saquarema, que se dá sobretudo depois do golpe da maioridade, 1839, 1840, de certo modo consagrou esse modelo de Estado unionista, centralizado, latifundiário, escravocrata, ou seja, a indumentária institucional construída pelas elites brasileiras no século XIX se deu com vistas a garantir privilégios, sobretudo naquele contexto, a perpetuação da escravidão, não obstante ao fato de que já era dispensável, por exemplo, a mão de obra escrava naquele contexto. Então, esse modelo de Estado centralizado, autoritário, latifundiário, escravocrata, grosso modo, foi sendo, de certo modo, reintroduzido e adaptado ao longo da história política do Brasil já da República. Se pegarmos o modelo liberal oligárquico da Primeira República, o modelo Estado novista, positivista da era Vargas, do 30 a 45, aí tivemos uma experiência interessante daquele Estado trabalhista dos anos 45 e 64, que sofreu um aborto pelo golpe de 64, o Estado tecnocrata da década de 70, né? E, por fim, o nosso atual Estado democrático, aí sim, a primeira experiência efetivamente democrática no sentido lato da palavra, ou seja, em que os mais variados segmentos da sociedade, desde o mais pobre, indígenas, negros, tiveram representação, assim como as entidades de classe, as grandes corporações, os grandes conglomerados empresariais da indústria, do setor financeiro, todos, de certo modo, reuniram-se na Constituinte de 87 e 88, que redundou no texto constitucional, que é um texto absolutamente plural nas suas proposições. Então, note, a nova república, fundada a partir dessa Constituição, eminentemente garantista, inclusive seguindo uma tradição de eminentes juristas, a exemplo do J. Canotilho, um garantista português que vai, de certo modo, referendar e basear a Constituição de Portugal depois da Revolução dos Cravos. São esses referenciais de garantias de direitos fundamentais da pessoa humana que vai nortear os trabalhos daquela Constituinte, que vai redundar num texto muito sofisticado do ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Então, é contra esta Constituição que esse movimento, ora organizado de modo, dentro das instituições de modo orgânico, passou a atuar no sentido de desestabilizar a democracia brasileira. Então, num primeiro momento, em linhas gerais, este é o nosso cenário que nos trouxe até aqui. E aí, Aline, eu e você? Pode ir, você. Professor, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. E, assim, esse panorama que o senhor traz é um panorama que, de fato, é o mais preciso, né, dentro daquilo que a gente observa, de fato, no movimento histórico, no movimento social, principalmente nessa questão dos movimentos políticos aqui no Brasil. E, assim, a Lília Motriz Schwartz, aí, ela vem trazendo que a gente pode dizer que essa nova república ela já se esfacelou, que a gente está entrando num novo processo republicano.
Será que a gente pode entender que, de fato, esse movimento de 2013, o golpe com a Dilma, esse avanço do conservadorismo, ele está trazendo uma nova roupagem para essa república? Ele está criando uma nova república ou ele está trazendo uma nova roupagem para a nova república? Bom, de fato, eu concordo com a Lilia Schwartz. Ela, inclusive, é uma das, eu diria que é uma das intelectuais brasileiras mais lúcidas, né, que mais bem tem interpretado esse momento complexo, intrincado. Agora, é preciso entender também, veja bem, as causas, ou digamos, os elementos que, de certo modo, desestabilizaram a nova república, né? E aí acho que é importante entender um pouco, em primeiro lugar, no primeiro plano, a própria ascensão do lulopetismo, né? Ora, o que foi o lulopetismo? Foi, na verdade, isso tem a ver com a derrocada da república, né, da nova república. O lulopetismo foi, de certo modo, representa ou constitui-se como uma grande força, uma grande frente conciliatória, bem, de certo modo, na tradição brasileira, com alguns elementos que o diferenciam em relação aos outros processos, às outras frentes de conciliação nacional que registramos ao longo da história brasileira. Quer dizer, as grandes conciliações nacionais, veja, seja no processo de independência, seja no pós-proclamação da República, seja no 1930, depois no 37, no 45, no 64 e no 79, 82, 88, né, que é o último processo de conciliação nacional, com exceção destes dois últimos processos de conciliação, a tendência da nossa conciliação é uma conciliação eminentemente tradicional, conservadora, e com, digamos, baseada em pactos intra-elites, com pouquíssima participação social, né? Isso não quer dizer que a sociedade brasileira não seja uma sociedade atuante, orgânica, e que esses processos, por exemplo, não sejam eivados de muita violência, né? A sociedade brasileira ela é extremamente violenta, os nossos processos de ruptura são extremamente violentos, né? Porque eu vejo com muita frequência esse tipo de afirmação: a independência do Brasil se destacou perante os demais pelo seu caráter pacífico. Nada mais falacioso do que esse tipo de discurso, né? O nosso processo de independência foi um processo extremamente violento, assim como os outros processos de ruptura foram processos igualmente violentos. Mas o processo de conciliação lulopetista ele se destaca dos demais por ter sido um processo de conciliação mais amplo do que os outros, né? Do que os exemplos, ou do que os modelos de conciliação que o precederam, né? Inicialmente, ele representava, digamos, a aliança entre o capital e o trabalho contra o capital financeiro. Ou seja, o Lula é a figura que representa o trabalho, né? E os direitos trabalhistas, ele é um sindicalista adepto, nada radical, adepto de um sindicalismo de resultado lá do ABC Paulista, associado a um segmento empresarial da indústria, dos mais tradicionais, inclusive um dos que mais geram emprego. No caso, à época, o presidente João Alencar, o vice-presidente João Alencar, que representava a indústria têxtil, enfim, e, portanto, o capital produtivo, contra o candidato da situação, que era o Zé Serra, candidato do Fernando Cardoso, que representava, evidentemente, o capital financeiro. Ou seja, havia uma crise, de fato, do capital financeiro naquela circunstância, e digamos, a coalizão vencedora foi essa associação entre o capital e o trabalho, bem na lógica da tradição do trabalhismo lá dos anos 45, 64. Né? Bom, só que o lulopetismo, ao se estabelecer no poder, ele ampliou ainda mais esse processo de aliança e de conciliação. Formou uma frente ainda mais ampliada e mais complexa e sofisticada do que foi, por exemplo, talvez o seu caso mais similar, o caso varguista, por exemplo, né? Pegamos, por exemplo, do ponto de vista da coalizão, da conciliação lulopetista, o Lula, por exemplo, colocou no seu processo de conciliação os pobres, né? Ou os paupérrimos, os super pobres, se há os super ricos, podemos falar também ou seja, aquele segmento que nem exército industrial de reserva
né? Ou seja, aquele segmento da sociedade que nem viável para o capitalismo é. Quer dizer, o Lula colocou essa gente no centro, no epicentro do processo político brasileiro, né? Por meio dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que agora o atual inquilino do Planalto, inclusive, quer tirar o dinheiro do Fundeb para essa finalidade, né? Mas não só, programa de transferência de renda associado a políticas muito pujantes no campo da educação, né? Pegaram, por exemplo, a quantidade de institutos federais que chegaram nos rincões do país, né? Isso é algo sem precedente, né? Construiu-se, por exemplo, em 12 anos de lulopetismo estável, não estou pegando os dois governos do Lula mais o da Dilma, o primeiro, aproximadamente 12 anos, construiu-se mais institutos federais, Brasil afora, do que em toda a história dos institutos federais. Tinha mais de 100 anos, né? Isso é uma política de Estado que, de certo modo, representa uma política de transferência de renda, né? Já que você está levando qualificação profissional para os rincões, que nunca sequer pensaram em ter uma escola técnica federal de altíssimo nível, né? Em 8 anos, né? Além disso, programas de moradia, habitação, outros programas sociais dos mais variados, né? Mas o Lula, de certo modo, agraciou somente os segmentos pobres ou populares? Não. Setor industrial, né? Com as políticas, por exemplo, de desoneração, né, da folha de pagamento, políticas, por exemplo, voltadas a subsídios de industrializados, né, com corte de imposto sobre produtos industrializados, IPI, corte sobre a linha branca, né, também IPI, também da indústria automotiva, né, que foi muito agraciada pelos programas de subsídio por parte do governo federal, dentro, inclusive, de uma lógica da socialização das perdas, né, porque quando a economia vai bem, meia dúzia lucra. Quando ela vai mal, o setor empresarial repassa para o Estado, né, por tabela a sociedade. Keynes tem um conceito chamado socialização das perdas, né? E, lógico, o setor financeiro também foi muito agraciado na era lulopetista. Não podemos esquecer, por exemplo, a manutenção do tripé macroeconômico, né? Ou seja, a manutenção de políticas como de superávit primário, metas de inflação, câmbio flutuante, são políticas que são extremamente agradáveis ao setor financeiro. Bom, agora qual é o problema? E aí alguém poderia me perguntar, né? Vocês mesmos poderiam me perguntar. Se o lulopetismo agradou a gregos e troianos, né? Ou seja, quase todos os segmentos da sociedade, por que um determinado segmento, que nós estamos chamando aqui de liberal escravocrata, por que esse segmento se mobilizou para a derrubada do lulopetismo? Eu entendo que cruzou-se a linha, né? Ou seja, a velha conciliação brasileira, ela é permissiva até um determinado ponto, até uma risca, né? Eu considero, por exemplo, um dos elementos que mais gritaram aos ouvidos das nossas elites liberais escravocratas por exemplo, a inserção de pretos, índios, gays, lésbicas, em espaços que tradicionalmente esses segmentos não frequentam. Isso na universidade, quando eu entrei na universidade no início da década de 2000, a universidade é uma universidade muito mais branca e muito mais esvaziada, né? Se observarmos hoje, é uma universidade muito mais plural, colorida, ainda muito, de certo modo, é ainda um espaço muito privilegiado, né? Mas não tem como negar também as mudanças que foram, de certo modo, que se verificam nesses últimos 20, 30 anos. Eu não estou falando só do lulopetismo, não, né? As conquistas da nova república, né? Que são conquistas eminentemente liberais, né? Como, por exemplo, dessa pauta LGBT, da pauta dos direitos dos negros, índios, etc. Né? E o lulopetismo, nesse sentido, cruzou uma risca. Ou seja, esses segmentos foram, a meu ver, em excesso, segundo a lógica das elites, em excesso empoderados. E isso é absolutamente inadmissível por parte desse setor. Ou seja, não há outra explicação. Se o lulopetismo me fez lucrar, o que me leva a querer derrubar o lulopetismo? Né? Não há outra explicação. Então, eu vejo que o lulopetismo, nesse sentido, ele ultrapassou uma risca. E aí entra um segundo problema. Há uma associação, uma vinculação, uma má leitura, inclusive, do lulopetismo. Né? E aí fala-se muito, ecoa-se muito nessas mentalidades, desse segmento, é o mesmo modelo mental, o mesmo impacto mental, digamos, do que foi em outros momentos o trabalhismo, ou antitrabalhismo, ou anticomunismo em outras épocas.
Tem que associar essas políticas à esquerda, né? E não é necessariamente, ou não são necessariamente da esquerda, esses avanços civilizacionais, né? Como disse, todas essas conquistas desses segmentos estavam previstas na Constituição, né? O artigo 3º, salvo engano, da Constituição lida, por exemplo, com os objetivos gerais da nação ou da república: erradicação da pobreza, a minimizar as desigualdades, está tudo previsto na Constituição. Há um programa de governo na Constituição, né? Ou seja, o Constituinte fez uma leitura da realidade brasileira naquele contexto. Olha, o Brasil é um país muito desigual. Muita gente nas redes sociais que estão fora, né, ou que não participam do compartilhamento das riquezas nacionais. Então é preciso estabelecer objetivos, metas de futuro. Isso está previsto na Constituição, né? Então o que o lulopetismo fez foi aprofundar as conquistas previstas do texto constitucional de 1988. Não são nem do PT tradicionalmente, né? E daí o ódio, e daí, de certo modo, digamos, o sucesso dessas pautas anti-progressos civilizacionais presentes na Constituição de 88, né? Então, isso é mais ou menos que, de certo modo, levou esses movimentos a buscarem ou se mobilizarem no sentido da destituição da presidente da República, que não cometeu, isso me parece superado, qualquer crime de responsabilidade. Outro aspecto importante, eu já vou passar a bola para vocês para outras perguntas, que são absolutamente fundamentais, né? É o problema que tem a ver diretamente com a própria ascensão do bolsonarismo e da estupidez, digamos, bolsonarista, né? Em primeiro lugar, tem a ver com a máquina fascista da Lava Jato. Não há como dissociar o bolsonarismo da Lava Jato, né? Porque a máquina fascista, que eu estou chamando de fascista da Lava Jato, a pretexto de atacar o PT e aos petistas, e aqui não se trata de fazer qualquer defesa de petistas ou do petismo, né? Se houve, por exemplo, o acometimento de qualquer crime, ele tem que ser apurado, investigado, feita a denúncia, com amplo direito de defesa, se demonstrada a culpabilidade, que se condene. É assim que funcionam as coisas no Estado Democrático de Direito, né? Mas eu estou chamando a atenção para um outro aspecto. A pretexto de atacarem o PT e aos petistas, isso também me parece evidente, né, na medida em que outros partidos não tiveram o mesmo tratamento que tiveram os petistas, né, que cometeram crime ou não, né? A Lava Jato, ela, de certo modo, desqualificou a política como um método, como um espaço de resolução de demandas e conflitos. Esta, para mim, é o maior legado negativo da Lava Jato. Ela desqualificou a política. Quer dizer, não há democracia sem grandes lideranças, sem grandes quadros, né? Democracia se faz com lideranças. Então, a pretexto de atacar o PT e os petistas, destruiu a política enquanto espaço de resolução de conflitos e decisões. A política, ela perdeu a legitimidade enquanto esse espaço de decisão, né? E aí, quando você destrói a política enquanto espaço de resolução, legítimo espaço de conflitos e demandas, é terreno fértil para a ascensão da antipolítica, que é o fascismo, ao fim e ao cabo, né? O Bolsonaro, ele é fruto direto deste processo de desqualificação da política, né? Em segundo lugar, esse segundo aspecto eu já toquei de alguma maneira, foi uma compreensão equivocada que fizeram do próprio lulopetismo, né? O lulopetismo, por mais que possamos tecer críticas a esse tipo de configuração política, né, de composição política, governos de frente popular, mas possamos fazer críticas das mais variadas a esse tipo de coisa, o lulopetismo jamais representou qualquer ameaça aos marcos democráticos, aos marcos legais, né? O Lula jamais foi uma figura radical. Quem faz essa leitura do personagem Lula, né, não conhece absolutamente nada de política brasileira ou da tradição política brasileira, não conhece absolutamente nada do próprio PT, né? O segmento que o Lula representa dentro do Partido dos Trabalhadores é uma tendência que no início se chamava Unidade na Luta,
é uma tendência eminentemente à direita do PT e absolutamente conciliatória, né? Que dominou, aparelhou o partido. O partido é uma composição de várias outras tendências, né? Das mais diversas estirpes doutrinárias, né? No campo da esquerda. O Lula sempre foi de um segmento à direita do partido, que sempre defendeu, por exemplo, a aliança. Isso está nos anais, né? Dos encontros e congressos do Partido dos Trabalhadores, né? Basta ler, está tudo reunido num livro, que é um livro bem grosso. Eu fiz esse exercício de ler todos os anais. Isso é um outro problema que nós enfrentamos, as pessoas não querem ler, não querem estudar, né? Eu li todos os anais dos encontros e congressos do PT desde a sua fundação, desde a reunião no Colégio Sion em 1980. Todos os anais, né? E as teses que foram sempre vencedoras desses encontros e congressos era a tese da tendência que tinha, o que representava o campo majoritário, que sempre esteve à direita do partido, né? Em que Lula é o principal representante, né? Então, essa é uma leitura equivocada que fizeram do Lula e do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Isso tem a ver, evidentemente, com esse ranço anticomunista, né? Em terceiro lugar, esse é um outro aspecto também da maior relevância, é uma associação automática entre o PT e corrupção, né? Eu vejo, por exemplo, alguns analistas, geralmente formados pelo Dr. Pangloss, né, que é aquele personagem do Voltaire, que querem culpar, por exemplo, o eleitorado desinformado, ignorante, pela eleição do Bolsonaro, né? Eu acho isso eu diria, de uma desonestidade intelectual brutal, né? O eleitor ele foi informado, né, pela grande mídia, que é o principal canal por meio do qual ele se informa, de que o PT era o partido responsável por todas as mazelas deste país, né? Durante aproximadamente 16 anos, que foi o tempo em que o lulopetismo esteve no poder, o eleitorado foi informado disso, né? Então houve uma associação automática, como se a corrupção, tirar o PT do poder, significaria o fim da corrupção. O eleitor, ele tem espaços ou mecanismos, canais restritos de informação, ele se convenceu disso, né? Claro, associado a também toda uma rede de mentiras e de robôs, né? Que a máquina de fake news, de certo modo, também proporcionou, né? Por fim, nem por isso menos importante, isso nós podemos desdobrar mais à frente, hoje o mais evidente possível envolvimento direto, e isso é trágico, das Forças Armadas, tanto no processo de desestabilização da nossa democracia, quanto no próprio processo de fortalecimento do bolsonarismo. E isso tem a ver, de modo direto, com a intervenção das Forças Armadas no problema da segurança pública no Rio de Janeiro, que se deu no apagar das luzes do governo Temer, né? Ainda no ano de 2018, né? No início do ano de 2018, o Temer autorizou a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, e que as Forças Armadas passaram a ter um controle absoluto de todo o aparato repressivo do Rio de Janeiro e também de parte do Poder Judiciário, né? Isso, evidentemente, colocou as Forças Armadas no epicentro do processo político brasileiro, né? E, claro, a péssima formação da nossa oficialidade, que tem uma leitura extremamente enviesada, pautada nessa ética castrense, mais do que caduca, nessa ideia que as Forças Armadas é uma força demiurga, né? Seria responsável pelo contorno da nossa nação, como se fosse uma força desprovida de doutrina ou de ideologia, né, que não tivesse ali representação de interesses, essa força, né, típica de grandes estadistas. Essa é uma visão equivocada que o nosso oficialato, né, hoje também mais do que nunca perceptível, que tem uma péssima formação, né, alguns inclusive aderiram ao terraplanismo, né, bolsonarista. Então esses fatores, de uma maneira geral, em conjunto, explicam, em parte, a ascensão da extrema-direita, o que, de certo modo, nos traz até este momento, de fato, tenebroso que vivemos, né?
Muito bom. Acabou até respondendo a pergunta que eu tinha, mas não, tá ótimo. Estou me realizando aqui. Eu tô num dia, estou passando mal desde cedo. Aí eu tô ouvindo falar isso tudo, estou ficando até boa. Ô, Clary, fala aí, Clary, faz sua contribuição. Depois a gente vai colocar uma pergunta que tem aqui da Elane Freitas. Eu também quero fazer uma depois. Ótimo. Professor, muito bom a sua fala. Eu estou aqui amando, fazendo caras e bocas, né? Só dos acontecimentos aí ditos. Eu tenho um comentário, e aí eu queria que o senhor me corrigisse caso eu fale alguma besteira, mas tentando dizer assim, ao grosso modo, vamos dizer que a elite quis tirar o PT, né, do governo, para poder tentar reassumir o poder que tinha, que sempre teve, representado, vamos dizer, pelo PSDB, vamos dizer assim, né? Você acredita que esse bolsonarismo que surgiu, eles perderam o controle disso? Ou foi premeditado? Assim, eles estavam sabendo disso e levou adiante? Você acha também que, assim, na possibilidade das novas eleições presidenciais, é possível que a equipe de Bolsonaro, que não é só Bolsonaro, o projeto de Bolsonaro faça um golpe em cima do golpe e não deixe que essas eleições aconteçam? Muito bem, essa pergunta também é muito boa. Veja bem, esses segmentos que eu estou chamando de liberal escravocratas, né, que são justamente esses segmentos que não toleram a ocupação de determinados espaços por segmentos, digamos, pouco lisonjeiros à percepção desses segmentos, tá? Que é evidentemente... e quando eu estou falando elite aqui, é importante observar, não estou me referindo à elite econômica necessariamente, né? Há setores médios aqui, a nossa classe média. Isso está muito bem explicado num livro que eu recomendo, que é o livro do Gessé Souza, que também é um intelectual que eu considero da maior relevância, tem também uma interpretação bastante original acerca do nosso atual momento, né? Que é aquele livro Elite do Atraso, né? Ou seja, os nossos segmentos médios, eles, de certo modo, foram também capitulados, né, por essa mesma mentalidade, né? Mas esse é um outro assunto. Esses segmentos, que são adeptos daquilo que o professor da Universidade de Brasília chama de libertarianistas, né? Ou seja, não é um liberalismo clássico. O liberalismo clássico, do ponto de vista da cosmovisão, acredita no mercado como ente regulador da economia e da sociedade, no campo econômico, e no campo político acredita que o melhor caminho para se alcançar o progresso é edificar o império da lei contra o arbítrio, né? Então, nós todos aqui temos um quê de liberais, né? Eu, particularmente, me considero liberal em diversas pautas, né? Esses segmentos que, de certo modo, ascenderam com o bolsonarismo não são liberais. Esse professor da Universidade de Brasília, eu vou lembrar o nome até o final, ele chama de libertarianistas, que é aquele segmento que defende que o Estado deve ser o menor possível, ou, se possível, inexistente, né? Que o mercado seja absolutamente autorregulado, que é uma ficção, é uma utopia, né? Uma utopia tão impossível quanto a construção de outros tipos de sociedade idealizadas, né? E acredita, sobretudo, que não deve haver nenhum tipo de proteção ao trabalho e ao trabalhador, ou seja, na liberdade plena no processo de construção dos contratos. Os contratos devem ser realizados de modo mais livre possível. Aí passa pela destruição de todos os direitos trabalhistas, que tem um fundo que é, digamos, respaldado por um elemento de humanidade, né? Muito cunhado no pós-Revolução Francesa, a partir dessa doutrina eminentemente liberal, né? Bom, esses segmentos, eles sempre estiveram presentes em quase todas as composições ao longo do Brasil independente, seja império ou seja república, né? Estiveram presentes, reitero, no lulopetismo e estiveram presentes nos governos do PSDB. O sonho desses segmentos era, de fato, eleger alguém mais limpinho, né?
me refiro aqui a um Geraldo Alckmin, né? No limite, um João Amoedo, né? Segmentos tinham esses indivíduos como desejáveis. O problema é que qualquer proposição que fosse, ou que ocorresse, ou candidatura que se restringisse ao um discurso pautado no Estado de Direito, de certo modo estava em refluxo, graças justamente ao elemento que eu trouxe da desqualificação da política, né? Não por acaso, e, por um lado. Por outro lado, é importante destacar também que essa agenda, ela é uma agenda derrotada das urnas, né? Não por acaso a UDN nunca conseguiu vencer uma eleição lá no 45, 64, né? Quando venceu, foi compondo uma coalizão com o Jânio Quadros, que era do PDC, né? E o Jânio Quadros, ele tinha na sua indumentária discursiva muitos elementos do próprio trabalhismo, né? Muito embora depois ele não tenha cumprido nada, até porque governou por pouco mais de 6 meses, né? Então esse segmento ele também é derrotado classicamente nas urnas, né? Perdeu 4 vezes para os candidatos petistas e também foi muito mal nas eleições agora de 2018. Então esse segmento viu no Bolsonaro uma janela de oportunidade, né? Note, o Bolsonaro ele é uma persona não grata, inclusive no meio político, né? Note, ele é um oficial desastrado, né? Que foi, por exemplo, expulso das Forças Armadas aos 33 anos. Está documentado, viu, pessoal? Não estou fazendo aqui nenhuma calúnia. Se alguém quiser me processar, isso não vai dar em nada, viu? Já vou adiantar, porque, né? Se alguém tiver essa intenção, não sei se tem algum bolsonarista assistindo, está tudo documentado na imprensa da época, da década de 80, 1987, os relatórios... Sempre tem algum perdido, sempre tem algum perdido. Pois é. Se me processar, vai perder dinheiro com advogado, vai dar com os burros d'água, né? Porque é o seguinte, está tudo documentado. O livro recentemente lançado do Cadete e o Capitão, né? Pelo do jornalista do Estadão, que também agora está me escapando da memória, que eu recentemente li também, está lá arrolados todos os documentos do processo do inquérito policial militar a que o Bolsonaro respondeu e foi condenado, né? Inclusive as citações do depoimento do Coronel Pellegrini, que era o superior hierárquico do Bolsonaro, era assim, é uma pérola no sentido de retratar o que é esse personagem, inclusive até hoje, né? Ou seja, era um mau militar que não respeitava a disciplina, hierarquia, era um sujeito extremamente ambicioso em ganhar dinheiro, né? Ele, por exemplo, pediu por um tempo dispensa do Exército e foi lá para o Pará, lá para a Serra Pelada, e tentar explorar uma mina de ouro. Acho que ele deve ter visto lá que o trabalho era muito pesado, ele nunca gostou muito de trabalho, voltou ao Rio de Janeiro e às Forças Armadas logo em seguida. Quer dizer, o Coronel Pellegrini dá um retrato muito fidedigno, né, do que é esse personagem. Está tudo documentado. Então, se tentar me processar, não vai dar em nada. Então, note, sempre foi um parlamentar, digamos, do baixo clero. Ele foi vereador no Rio de Janeiro, né, ele foi reformado depois, a partir de uma negociação que ele fez internamente nas Forças Armadas, foi aos 33 anos, passou para a reserva remunerada, eleito vereador em 89 e depois eleito deputado federal por 5 mandatos. Sempre no baixo clero. Nunca teve um projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Nunca foi relator de um processo importante. Nunca compôs uma comissão importante, né? A Câmara, os legislativos são divididos em comissões. Ele nunca participou de uma comissão em 25 anos de exercício parlamentar. Portanto, era uma figura patética do ponto de vista da sua atuação política. Viu? Repito, isso aqui também não é nenhuma calúnia. Uma figura inexpressiva, sem expressão, né? Então, note, diante de um candidato limpinho, o Bolsonaro foi uma janela de oportunidade. E aí, nesse sentido, uma boa janela de oportunidade. Porque quando o presidente é frágil, ele não tem projeto de país, né? O país fica vulnerável aos ataques desse segmento, né? E aí é importante aqui fazer uma observação, né? A Câmara dos Deputados, nesse sentido, cumpriu um papel extraordinário, né? É difícil dar... mas a Câmara, por exemplo, barrou quase todos os projetos que foram prejudicial ao país
nesse contexto. Claro, várias pautas não foi possível, como por exemplo a reforma da Previdência, que foi uma reforma que não vai aliviar em absolutamente nada o setor previdenciário, né, a Previdência, o rombo na Previdência, até porque ela não é deficitária. Esse é um outro aspecto que podemos discutir mais à frente, mas ao mesmo tempo vai prejudicar muito, sobretudo, os trabalhadores de baixa renda, né, na medida em que pouquíssimos deles vão conseguir ter os 40 anos de contribuição, né, porque, veja, a cada 40 anos de trabalho, o trabalhador ele tende a perder 8 entre um emprego e outro, né? Então, porque veja, o sujeito é demitido, ele vai para o seguro-desemprego, até ele arruma outro emprego, ele fica vários meses fora do mercado de trabalho. Se juntar isso tudo ao final de uma carreira, dá em torno de 8 anos. Então, dificilmente, por exemplo, um trabalhador da construção civil vai conseguir, por exemplo, se aposentar, né, com aposentadoria integral. Então, é importante observar isso. Algumas pautas, evidentemente, o legislativo atuou de modo muito prejudicial, mas em outras pautas a Câmara, ela de certo modo, foi uma importante salvaguarda, né? A exemplo, por exemplo, da ajuda emergencial, que o governo não queria conceder, né? Aí depois de muita pressão, queria conceder R$200, a Câmara disse que seria 500, inclusive ameaçou trancar a pauta para outras mensagens importantes do governo, e aí o governo resolveu dar 600 para dizer que foi dele a iniciativa de dar os R$600. Mas o Bolsonaro e o Paulo Guedes eram contrários à ajuda emergencial, né? Então, observe que, nesse sentido, foi uma janela importante de oportunidade. E muitas das ações que estão passando, por exemplo, a flexibilização da legislação ambiental, que favorece grandemente o setor talvez mais caquético, né, e reacionário da nossa república, que é o setor fundiário, né, o agronegócio. Todas essas ações, de certo modo, elas são, digamos, mais implementáveis em governos frágeis, que não têm projeto de país, né? Porque, efetivamente, está mais do que evidente, o Bolsonaro não tem projeto, né? Então, nesse sentido, foi uma janela de oportunidade, né, diante da incapacidade de um candidato mais limpinho ir bem nas urnas. Professor, nós temos algumas perguntas interessantíssimas aqui. Eu vou começar, vou colocar na ordem que foram inscritas aqui, colegas nossos de história. Desculpa, professora Eliane. Eu falei Elaine anteriormente, me lembrei agora de você, mulher. Eliane Freitas, professora, ela é lá do norte, né, do estado. Obrigada por estar aqui nessa parceria com a gente. Seja bem-vinda. Bem, o professor, a professora Eliane Freitas, ela coloca o seguinte... qual que você... Ela pergunta para a gente, mas eu vou pedir para você responder, se Ciro e Clara quiserem dar um pitaco aí. Essa é uma área que o Ciro gosta, inclusive, tem dialogado sobre essa questão das redes sociais, né? Qual o papel das redes sociais na formação dessa crise política? Eu vou perguntar para você e para o Ciro aí, qual que é a opinião de vocês dois, né? Qual o papel das redes sociais, né, na instalação dessa crise que nós vivemos? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta também bem difícil, né? Bom, em primeiro lugar, é importante observar o seguinte: as redes sociais, elas ampliaram aquilo que chamamos, no campo da ciência política, da historiografia, enfim, de opinião pública. O que é opinião pública? É um determinado espaço em que diferentes indivíduos, que de certo modo são representantes de grupos, se manifestam livremente, intermediado pelos meios de comunicação, né? E surge efetivamente lá entre os séculos XV e século XVIII, ou seja, entre Gutenberg e a invenção da imprensa e a reforma protestante, que de certo modo redundou, por exemplo, na tradução de textos, na impressão de textos, graças a Gutenberg. E, a partir de um determinado momento, a política passou a ser intermediada pela difusão de panfletos, pelos jornais, pela imprensa e por aí vai. É ali que se forma isso que modernamente chamamos de opinião pública. Portanto, esse espaço de livre manifestação intermediado pelos meios de comunicação. Porque antes disso nós tínhamos o poder absoluto. Não havia opinião pública, porque a única opinião que poderia ser pública era a opinião do rei absolutista, né? A partir do Gutenberg, da invenção da imprensa e da reforma protestante,
esse espaço ele foi ampliado e o rei, portanto, teve o seu poder mitigado graças ao surgimento de diversos espaços representativos, como o parlamento, os poderes legislativos, judiciário, né, a partir, evidentemente, do período moderno, já na passagem para o período contemporâneo. Então, essa opinião pública, ela sofreu um processo de transformação profunda com as redes sociais. As redes sociais, a partir da fase mais avançada das inovações tecnológicas, vamos botar na década de 90 para cá, que as redes sociais passaram a compor esse espaço de comunicação livre, elas ampliaram, portanto, a opinião pública. Né? Agora, como todo e qualquer fenômeno, primeiro vem o fenômeno, depois as regras, depois vem a regulamentação. Né? A lei, ela vem para regulamentar a prática já existente. Ela foi um ambiente meio que, ou está ainda como um ambiente meio que sem lei. Né? As eleições de 2018 demonstram isso por A mais B, mas não só as eleições de 2018. A campanha em torno do Brexit na Inglaterra, a campanha do Donald Trump, a campanha na Itália, todas elas foram amplamente permeadas, mas não só também, a própria campanha do Obama, a partir do uso do Facebook, do Orkut, na primeira eleição, Orkut, né? Então, ainda está como um ambiente, um espaço que é parte da opinião pública, mas absolutamente desregulamentado. Né? Por exemplo, os meios clássicos de comunicação têm, por exemplo, a lei da imprensa, né? Que, de certo modo, o sujeito ele não tem a obrigação de revelar a fonte, mas ele tem que ter cuidado ao revelar determinadas informações. Ou seja, as pessoas atingidas por uma dada notícia, sem que haja uma apuração da fonte, pode levar a um processo judicial, com consequências graves. Isso não existe na internet e nas redes sociais. Né? É aí que reside o fenômeno das fake news. Né? O que são fake news? São mensagens mentirosas, massificadas, mas não massificadas pura e simplesmente. Elas são massificadas considerando segmentos sociais e determinados modelos mentais. Né? Ora, a mentira na política sempre existiu. Né? Não por acaso, há um belíssimo trabalho escrito pela Hannah Arendt, num capítulo que está presente naquele livro A Crise da República, em que ela discute o conceito de embuste, né? Em que ela analisa os papéis do Pentágono, né? Ou seja, toda aquela construção feita pelo Pentágono para justificar, junto à opinião pública americana interna, a intervenção no Vietnã. Esses papéis depois demonstraram que o governo, o Estado americano, construiu uma falácia, um conjunto de mentiras para justificar a intervenção no Vietnã. Então, um exemplo, um caso exemplar, mas a mentira na política é algo absolutamente comum. Né? Por exemplo, equipes de campanha durante processos eleitorais em âmbito municipal, uma cidade muito conservadora, difunde que um tal candidato, por exemplo, é gay. Isso sempre existiu. É proposital. Chega um sujeito forasteiro e há relatos de equipes de governo que fazem, olha, ele chega numa padaria lá e comenta, fulano de tal é candidato a prefeito. Então, ele tem tais e quais características. Pronto, vira um burburinho, daqui a pouco uma cidade muito tradicional, conservadora, passa, portanto, a fazer um juízo de valor acerca de um determinado candidato. Ou seja, a mentira, portanto, sempre existiu. A diferença com as fake news é que ela adquiriu uma capacidade de massificação sem precedente, por um lado, e por outro, ela é direcionada de acordo com as crenças presentes nos algoritmos. Né? Ou seja, o perfil do usuário vai determinar a mensagem que ele vai receber. Eu, por exemplo, até hoje estou procurando um kit gay. Sou louco para achar um kit gay. E não acho kit gay. Né? Ou a mamadeira de piroca. Né? Eu falo na sala de aula, eu falo, gente, cadê? Eu queria ver. Aí um rapaz aqui um dia... Eu falo, na minha casa não chegou até hoje. Pois é, o rapaz falou aqui outro dia, não, professor, meu cunhado meu aqui recebeu, meu filho, eu quero ver esse kit gay, traz para mim, pelo amor de Deus. Né? Eu nunca vou receber, porque eu não acredito. O meu acesso à internet, o perfil do meu acesso,
ele não é propício a eu, né, no sentido de me enviarem esse tipo de mensagem, né? Pelo contrário. Então, esse é o problema dos algoritmos, né? Ou seja, as mensagens, elas são, digamos, enviadas, né, remetidas de acordo com o modelo mental do usuário, né? A partir das suas crenças, dos seus anseios latentes. Então, a mensagem que é recebida, ela tem a ver com esse perfil. Ora, esses elementos se mostram, né, cada vez mais absolutamente fundamentais nos processos eleitorais, né? E aí nós precisamos de duas questões aí. Primeiro, uma educação cibernética. Nesse sentido, acho que a pandemia vem para, de certo modo, nos trazer algum aprendizado. É preciso que nós, professores, tanto da rede básica quanto da rede do ensino superior, empreendamos um processo de educação cibernética, né? Eu acho que a sociedade, com o tempo, ela vai aprender a lidar com isso também, né? Como aprendeu a lidar com os jornais. Minimamente, o eleitorado, por mais pouco escolarizado que seja, ele tem alguma noção de que um jornal representa um determinado setor da economia, da sociedade, né? Minimamente, né? Ele lê um jornal da sua preferência. Há uma relação direta entre um perfil de um veículo de comunicação e um determinado usuário. Com o tempo haverá esse aprendizado, mas enquanto isso não acontecer, o sujeito vai achar que é uma madeira de piroca, é verdade, né? E aí, veja, ele acha mesmo, porque, e aí um outro aspecto para passar a bola, estou falando demais. O WhatsApp é uma ferramenta também que precisa ser estudada, né? Porque dá uma sensação, isso tem a ver até com uma pegada meio freudiana, ou eu diria psicanalítica, né? Veja bem, ela dá uma sensação de proximidade entre os sujeitos do processo político, sabe? Veja, como você faz parte de uma comunidade, mesmo que seja uma comunidade digital, né, cibernética, ela empreende uma aparente proximidade entre os indivíduos. E quanto mais próximo ou pelo menos, quanto maior é a sensação de proximidade entre os indivíduos, me parece maior o grau de confiabilidade nas informações que lá são propaladas, né? E aí eu passo a desconfiar dos grandes veículos de comunicação que sempre quiseram, que são distantes de mim, né? Que sempre quiseram me engabelar, me enganar. Então eu acredito na mensagem do WhatsApp, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que agora ele me bloqueou no WhatsApp, né? Dadas as minhas cobranças diárias, em que todo dia ele me enviava fake news durante a campanha. Ele é policial militar, meu amigo. E aí, num determinado momento, eu me lembro, na reta final da campanha, eu fui tentando desconstruir a figura, né, do candidato, então candidato Jair Bolsonaro. E aí eu me lembro que ele disse, não, peraí um pouquinho que eu vou falar com o capitão aqui. Ele achou que estava falando com o Bolsonaro na rede social. Né? Ele achou mesmo, ele acreditava. Falei, vem cá, você acredita? Rapaz, é ele. Aqui, ó, vou te mostrar o áudio. Ele me enviava o áudio, eu devo ter guardado aqui. Isso é uma peça. Né? Até que passou a eleição, houve a vitória do Bolsonaro, tomou posse. Aí um amigo, eu não sei se era filho ou sobrinho daquele que até processa agora o Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho, ele imitava o Bolsonaro de modo magistral e enviava os áudios para os grupos como se fosse o Bolsonaro. E aí eu enviei esse depoimento do sujeito que dizia que imitava o Bolsonaro. Falei, você achou que estava falando com o presidente da República? Acho que deve ter sido uma decepção enorme para ele, né? Mas o WhatsApp, ele dá essa sensação, sabe? Então, eu acho que as campanhas, de uma maneira geral, e aí o campo progressista não aprendeu a lidar com isso, né? Se observar, por exemplo, o modo como o MBL, né, se dialoga com a juventude, né? Aquela série do Brasil Paralelo, que eu não vi e não gostei, né? É muito bem, não dá para negar que é muito bem formatado, né? Tem uma linguagem fragmentada, superficial, em forma de espetáculo, que nós não aprendemos a lidar com isso, né? Nós temos dificuldade em lidar com esses processos, né? Porque eu, particularmente, acredito que conhecimento se constrói a partir de leitura, é um processo difícil, é um processo doloroso, né?
Não dá para aprender de modo lúdico sempre, né? Isso é coisa para educação infantil, de modo divertido. Ler é uma coisa difícil mesmo, né? Até que você adquira o hábito da leitura diária, não é um negócio, né? Ainda mais hoje com essa comunicação textual instantânea, né? Em que mais de não sei quantos dígitos, não sei, 40 dígitos, aquela rede social, o Twitter, né? 40 dígitos, mais do que isso as pessoas já não leem. Né? Ler é um processo, portanto, estudar, né? Pesquisar é um processo. Comer barata, traça de arquivo não é uma coisa fácil, né? Então, nesse mundo de facilidades, então a gente tem um pouco de dificuldade em criar esses mecanismos de comunicação com segmentos mais amplos da sociedade, né? Eu vejo que é um pouco esse o cenário das redes sociais. Não sei se eu falei demais também. Tem gente que está chamando isso de populismo digital, né? Assim, e alimenta o negacionismo, né? Que tem o negacionismo histórico que está crescendo aí, né? Fazendo duvidar da ciência, das fontes dos livros, né? Muito um projeto mesmo. Pois é para me responder? Pois é, eu não gosto muito dessas expressões. Eu acho que elas mais dificultam do que ajudam, né? Essa coisa de populismo. Aliás, a Aline me conhece, sabe? Talvez me conheça, não sei. Eu não gosto muito dessas expressões que parecem, ou desses conceitos, né? Dessas categorias que parecem resolver o problema, né? Do tipo populismo, do tipo messianismo, né? Coronelismo. Ou seja, você acaba abarcando quase uma multiplicidade de fenômenos dentro de uma determinada categoria. Isso, para mim, traz mais nuvem, né, do que propriamente o raio solar, né, o brilho do sol. Né? Porque a categoria populismo, ela pressupõe uma ideia de controle, né? De controle, e aí de controle daquele que detém a inteligência dos que não, e a racionalidade daqueles que são irracionais. Né? Quando você pega, por exemplo, os movimentos sociais do campo, Canudos, contestado catarinense, contestado capixaba, por que não, né? Geralmente atribui-se a esses fenômenos o fenômeno do messianismo. O que é o messianismo? Um determinado grupo social que faz uma alienação patológica, né? Se separa de modo patológico, doentio da sociedade, esperando um Messias, né, que um dia virá. E retira, portanto, os elementos de racionalidade de um determinado grupo social. Esse tipo de categoria, para mim, não ajuda a entender o fenômeno. Tá? Porque as sociedades, os segmentos sociais, os indivíduos, inclusive os que não têm qualificação, formação escolar ou acadêmica, eles são racionais, eles possuem uma racionalidade. Né? Reitero, por que o eleitorado optou pelo Bolsonaro? Porque ele foi informado de que todos os problemas do país eram do PT, que era uma roubalheira do diabo, e um sujeito se apresentava como uma figura de fora desse processo que ia resolver o problema. Ora, então há aí uma escolha racional. Do mesmo modo, é como determinados setores atribuem o eleitorado nordestino de ignorante ao votar no PT. Ora, as políticas sociais dos governos petistas resolveu o problema imediato do sujeito, por exemplo, matar a fome. Né? Resolveu o problema da seca com a transposição de São Francisco. Você acha isso irracional, votar no candidato do que resolveu o meu problema? O eleitorado ele não possui só racionalidade, ele possui racionalidades, no plural. Então ele calcula o seguinte, olha, qual é o candidato que está falando mais ou menos o que eu penso? Qual é o candidato que está trazendo uma proposta que pode ser execuível para resolver um problema imediato? Meu, objetivamente. Tá certo? Então, a meu ver, esse tipo de postura não resolve. Veja bem, há uma relação, do ponto de vista comunicacional, entre anseios latentes, de um lado, ou seja, o que são anseios latentes? É o que a sociedade ou determinados grupos sociais querem, almejam, o que eles rejeitam. Né? Por exemplo, atribuiu-se ao PT, por exemplo, a destruição da família.
PT é o partido enviado por Satanás para destruir a família tradicional que foi criada por Deus, que é a família nuclear burguesa. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, periquito, papagaio. Porque vem fazendo, por exemplo, autorização de casamento gay. Veja, isso tem nada a ver com o PT, viu? A união homoafetiva, por exemplo, tem nada a ver com o PT. Absolutamente nada a ver. Né? Isso é uma pauta do nosso Estado Democrático de Direito. E é um movimento, inclusive, planetário. Né? Ou seja, o modelo de família mudou. Né? De família patriarcal passou para uma família nuclear burguesa e atualmente é um modelo de família de múltiplos arranjos. Né? Múltiplos arranjos. Não há mais uma classificação única de família, porque o modelo da sociedade, a sociedade mudou, efetivamente. E a legislação ela vem para resolver problemas que já existiam, já existem, né? Reiterando. Então, veja, casamento entre pessoas do mesmo sexo existe. Existe há muito tempo. Há alguns séculos, inclusive. Ora, a partir de um determinado momento, esses casais homoafetivos disseram, olha, nós queremos direito, queremos repartir herança, queremos adotar crianças, queremos, por exemplo, ter direito a plano de saúde, né? A reivindicar a herança diante, por exemplo, da morte de um dos companheiros. Esses problemas começaram a demandar e a justiça teve que se adaptar, a lei teve que se adaptar a esses fenômenos. Tem nada a ver, portanto, com o PT. Mas aí disseram para a sociedade brasileira que o PT estava destruindo a família brasileira. Ora, o eleitor, porra, pior que é mesmo, hein? O eleitor mais tradicional, né? Pô, então eu vou votar contra esse partido, eu vou votar no sujeito que está defendendo a família que Deus fez. Né? Então, é um voto racional, não podemos dizer que não seja um voto racional. Tá certo? Então, eu acho que esses conceitos, essas categorias não ajudam. Eu acho o caminho mais interessante é procurar entender o fenômeno nessa perspectiva. Existe um cenário de anseio latente, ou seja, existe uma demanda latente, o que a sociedade deseja, o que ela rejeita, e há uma adequação do discurso dos candidatos a esse cenário de anseios latentes. Nesse sentido, a campanha do Bolsonaro ela encaixou como uma luva. Né? Anticorrupção contra as pautas de costumes, né? E absolutamente voltada à defesa dos interesses nacionais. Muito embora, isso do campo discursivo, muito embora as políticas depois se mostrem muito antinacionais, evidentemente. Mas, de certo modo, encaixou-se como uma luva aquilo que estava, de certo modo, latente na sociedade. Né? Ou seja, que foi, de certo modo, foi formado um tipo de opinião pública e o candidato ele conseguiu transpor para uma linguagem, né, de certo modo, política, eleitoral, aquilo que já existia de anseio. As redes sociais ajudaram, colaboraram, né, nesse sentido, no sentido da conformação de uma opinião pública. Eu entendo que a gente tem que, para tentar decodificar o problema, a gente tem que tentar ir nessa direção. Né? Professor, Ciro, você quer falar, Ciro? Posso dar uma queimada na fila aqui? Quer falar? Não? Professor, nós temos mais ou menos 10 minutos aí de live para poder encerrar dentro do que a gente programou. Tá muito bom. Eu lembrei agora que Clara e Ciro inventamos agora de a hora que der vontade de madrugada a gente fazer live. Esses dias a gente fez uma. Então, num dia desse, só para bater papo, sabe? Não tem agenda, não tem cartaz, deu vontade de bater papo. O dia que a gente for bater esse papo, eu vou te chamar, vou mandar o link se você quiser entrar. E aí é o dia que a gente faz uma live, assim, fora do horário de público nobre, a gente está tomando uma cerveja, está conversando sobre qualquer coisa. E a gente está fazendo isso, pessoal, pelo Facebook, tá? É bom até que vocês saibam, a gente não tinha contado aqui. Nós fizemos só uma até hoje. Tem algumas pessoas aqui, professor, alguns parceiros lá do seu laboratório de pesquisa, então não vai dar para responder todas, mas eu sempre gosto de prestigiar os colegas que nos prestigiam, colocando a pergunta deles na tela. Então, eu vou passar todas, e aí você vê, tem o Luciano que está aqui, tem o professor Luan também, Caio, eu vou passar todas, e aí para a gente encerrar, você... Oi. Ô, Ali, antes de você, já que você falou nos parceiros aí, tem que mandar um abraço para Léo, né? Léo Martins, lá de Linhares, que está transmitindo a nossa live para a turma dele, né? Lá na faculdade que ele está. Né? Então,
Um salve também para a São Camilo, né? Que eu acho que eu já estou até trabalhando na São Camilo. Tá aqui o Rafael, tá aqui com a turma dele, a Yasmin tá aqui, que você curte, né? Yasmin, o Felipe Charra também, que você é puxa-saco, tá aqui também. Eu vou colocar aqui umas perguntas, professor, só para a gente ler e aí você vê, né, o que dá para fazer no amarrado aí. É um assunto que dá para a gente ficar conversando até amanhã, né? O Luan pergunta, como o senhor enxerga a disparidade no discurso presidencial que, na época da campanha, defendia um ministério nas mãos de técnicos, visto que agora vemos ministérios tomados por militares, né? Um assunto que a gente pouco fala e fica atravessado na garganta, né? Boa pergunta do Luan. A do Lucian também um parceiro aí da época do mestrado, também está lá no seu... O Lucian foi seu orientando ou foi do Pedro? Foi seu também, não foi, Weber? Eu. O Lucian coloca, quais são as possibilidades de uma nova conciliação, perspectiva de uma forte mobilização popular e com a burguesia que, indiscriminadamente, aposta no rentismo? Pergunta do Lucian. Tem aqui o Caio Magalhães Salles. Caio coloca, até que ponto a política ultra-neoliberal de Guedes pode fazer com que o atual governo, então, não sofra o impeachment ou acabe em uma conciliação entre as elites? Né? Tanto o Luciano quanto o Caio aí tocando nesse mérito da conciliação, que é o tema, né, do nosso diálogo. Tem aqui, eu não sei quem é, vocês conhecem? Ciro, Clary, que está aqui como Nibiru Rec, nem sei. Nibiru é o Ilver, né? Que é um parceiro nosso. Ele fez uma contribuição, eu acredito, não sei se eu acho que é uma pergunta, como o campo progressista pode fazer para avançar o diálogo com os trabalhadores das periferias que ainda defendem o Bolsonaro e são vítimas de notícias falsas aliadas e do poder político das igrejas. Isso aqui é uma coisa que chega a me arrepia, porque é a minha preocupação de todo dia, né? Justamente essa pergunta que a gente faz, e o nosso canal, ele tem até, a gente tem essa expectativa de poder contribuir de alguma forma, mas a gente sabe que também a gente não chega por aqui nessa periferia, nós temos nessa consciência. E nesse momento, a gente está fazendo o que a gente pode. Essa é uma pergunta que o Felipe Charra faz sempre, tá, Weber? Eu acho que ele está sempre fazendo, até alguém der uma resposta que ele consiga entender. Eu não consegui, eu acho, responder ainda. Ele pergunta sempre se temos associação do governo atual com o totalitarismo. Eu acredito que uma das suas falas isso já foi respondido, mas vamos considerar. E tem aqui do Kleber parceiro também. Kleber, não sei se você lembra de mim, Aline, nós fizemos lá uma disciplina do mestrado. Professor, o saudoso Rui Fausto, em Caminhos da Esquerda, apontou que o lulopetismo se distanciou do real ao navegar entre o populismo e o neototalitarismo. O que acha dessa crítica? Então, essas são as perguntas, né, que estavam escritas aqui, de repente não vai dar para a gente passar por todas, nós já chegamos, na verdade, até no tempo da live, mas E tem uma pergunta de Ciro também. Tá, mas eu queria, assim, de antemão... desculpa, Ciro. Pode falar. Eu vou aproveitar, já que a gente já está num lance de várias perguntas, e vou só lançar a minha, né? Que inclusive eu tinha feito logo no início, quando a gente estava falando sobre a construção do lulopetismo no Brasil. E assim, o Mujica, ele tem feito algumas falas sobre a esquerda na América Latina, e ele diz que o erro das esquerdas na América Latina foi ter dado poder de compra e não necessariamente, né, esse poder de compra acompanhado a uma formação ideológica, né, dessas pessoas. E aí, o que é que você acha sobre essa colocação do Mujica? A esquerda ela entrou, de fato, com um projeto só liberal, de dar o poder de compra, e pecou, de fato, na formação ideológica dessas pessoas, ou a gente sofreu, de fato, um revés aí da história, né, para essa tomada conservadora? Vamos lá, são muitas perguntas, não vai dar de fato para responder tudo. Vou tentar aqui pensar o que eu considero mais importante, né? Em primeiro lugar, a questão da distinção entre o discurso de campanha e a prática após a posse, né, do atual presidente da República, entre técnicos versus militares. Em primeiro lugar, duas questões são fundamentais. Em primeiro lugar, o Bolsonaro ele não recebeu treinamento para gerir o Estado brasileiro. Ele não recebeu treinamento para governar.
né? Porque uma coisa é você ser um deputado do baixo clero, sem nenhuma responsabilidade, né? Franco atirador, né? Descomprometido, né? Defendendo determinadas pautas corporativas de militares aposentados do Rio de Janeiro, o nicho, de certo modo, ele sempre foi eleito. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter que gerir o país complexo, o Estado do tamanho que é o Estado brasileiro, compor quadros, né? Formar, portanto, equipes nas mais diversas autarquias e ministérios, secretarias, subsecretarias, enfim. Bolsonaro, por um lado, ele não recebeu treinamento para gerir conflito. Administrar e gerir conflito. É mediar conflito. Ele não recebeu esse treinamento. Né? Efetivamente não recebeu. E eu tendo a apostar que ele sequer tinha vislumbrava nos seus horizontes perspectivos que ele seria eleito. Em várias falas, ele já demonstrou isso, inclusive. Ele falou que não queria continuar como deputado federal, que ele ia se aposentar, inclusive se aposentou, né, efetivamente, já tinha 25 anos de mandato, portanto já tinha um fundo, já tinha contribuído para requerer o direito à aposentadoria, e ele resolveu se lançar presidente da República meio que para ampliar, de repente, o bolsonarismo, etc. Mas ser eleito, eu acho que ele não tinha sequer vislumbrado isso como possibilidade. Né? Por um lado. Por outro, o Bolsonaro não tem um partido. As democracias modernas, elas são edificadas sobre partidos. Os partidos são os elementos mediadores, né, que fazem a mediação e a síntese entre a sociedade, os grupos de interesse e o Estado. Né? E se o Estado ele é representativo da sociedade, se você não tem partido que faça essa interconexão, você terá muita dificuldade para constituir, para edificar um governo. Né? E em vez de um governo, não se faz com técnico. Os governos têm que ser representativos da sociedade, dos diversos segmentos que compõem a sociedade. Né? Então, o Bolsonaro não é preparado, ele não treinou para isso, e ele não tem partido. Né? Isso por um lado. Né? E aí, por outro, o que ocorre? Ele teve que recorrer aos militares, que é o segmento que, de algum modo, ele tinha alguma circulação, apesar de, até muito pouco tempo, persona não grata nas Forças Armadas. Os filhos dele, por exemplo, não participaram, não estudaram em colégios militares, por exemplo, na educação básica. Né? Então, ele teve que recorrer, apesar disso, recorrer ao segmento militar para compor um determinado governo. Né? E, ao mesmo tempo, passou a ter que buscar alianças com o Centrão. O Centrão está ali, ave de rapina. Ele quer compor o governo para obter o máximo de ganho possível, né? Através da aquisição e controle de ministérios, autarquias, etc., etc., no sentido de dividendos mesmo. Né? Portanto, o Centrão cobra uma contrapartida. Então, o governo Bolsonaro, a partir de um determinado momento, para manter-se de pé, passou a recorrer cada vez mais a militares. Nunca antes da história desse país um governo foi tão composto por militares quanto atualmente, né? Nem mesmo no regime civil-militar de 64, né? Houve a presença de tantos militares. E aí, para evitar, portanto, a destituição, passou a fazer essa composição, né? Pautar-se nos militares, que, em tese, tocam o governo do ponto de vista administrativo, porque existe uma lenda, um mito de que os militares sabem resolver todos os problemas, né? Sabem atuar em todas as frentes. Né? E o resultado é o Ministério da Saúde, com 140 mil mortos de uma doença que poderia ser evitada, né? Ou pelo menos minimizada. Né? O resultado está aí. E isso, de certo modo, salvou, deu uma sobrevida ao governo. Né? A pandemia, nesse sentido, ela foi prejudicial e, ao mesmo tempo, benéfica ao governo. Porque, como é que se faz impeachment com a Câmara funcionando de maneira remota? É impossível. Né? Não dá para fazer impeachment dessa maneira. Então, isso deu, de certo modo, uma sobrevida ao presidente. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado, né, é com um processo que, a meu ver, é muito perigoso, isso está acontecendo agora com os governadores desafetos do presidente, é banalizarmos esse dispositivo que é legal, porém é uma saída extrema, que é o dispositivo, o princípio do impeachment. Há uma lei do impeachment de 1951, né, que lá prevê um rol de crimes em que o presidente pode incorrer, que
pode redundar em comissão processante e, consequentemente, em impeachment. O presidente me parece ter cometido vários crimes de responsabilidade. Agora, eu acho que é uma saída também perigosa do ponto de vista da perda de legitimidade, talvez do que melhor funciona nesse país, que é a presidência, a instituição presidência da República. Né? Nós somos uma república presidencialista. Não estou defendendo que o Bolsonaro não deva sofrer impeachment, tá? Importante observar isso. Eu também estou tendo cuidado também de não responder nem à direita nem à esquerda. Né? Para os bolsonaristas, eu sou petista. Para os esquerdistas, eu sou um reacionário. Esse é um risco também que a gente corre quando o cenário está excessivamente polarizado. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado em relação a esta saída extrema, que é a saída do impeachment. Né? E nós temos um outro problema. Se empicharmos o Bolsonaro, quem assumirá? É o vice-presidente? Né? Quer dizer, nós vivemos hoje um impasse. Estamos diante de um impasse. E, ao mesmo tempo, se mantermos o presidente, corremos o risco. Eu não acredito em golpe de Estado. Eu acho que o golpe de Estado é porque nós temos um outro problema. Não sei se o tempo aí está acabando. Eu não sei se os nossos intelectuais também interpretam de modo muito equivocado a ideia, o conceito, a noção de golpe de Estado, de regime autoritário ou de ditadura. Veja bem, golpe de Estado e ditadura precisa de tanta legitimidade e tanto respaldo popular como uma democracia, viu, pessoal? Não se enganem. Não há golpe de Estado nem regime autoritário que perdure sem o consenso mínimo dos diversos segmentos que compõem a sociedade. Daí a minha tese de que o golpe de 64, o regime autoritário dele decorrente, ele teve uma natureza civil e militar. Essa ideia de que achar que regime autoritário é por excelência ilegítimo, isso é um erro de análise, né? Um erro grotesco de análise, infantil, eu diria, né? Quase que neófito. Né? Ditaduras precisam de legitimidade. Golpe de Estado é uma operação extremamente complexa. Né? Por exemplo, essa é a minha filhinha. Por exemplo, você vai dar golpe de Estado, você precisa do apoio de um país de dimensões continentais como nós, você precisa do apoio dos governadores de Estado. Quantos governadores de Estado apoiam diretamente o presidente da República hoje? Os governadores de Estado têm controle sobre as polícias. Aí alguém diz, mas o bolsonarista penetrou na base das corporações militares. É um indivíduo lá da base das forças de repressão, da polícia militar, ele, por exemplo, faz cálculos, cara. Se eu aderir a esse golpe aqui, eu estou quebrando hierarquia e disciplina, porque o meu comandante não aderiu. O que eu faço? Qual é a penalidade? As pessoas pensam. Elas fazem cálculos racionais, sistematicamente. Né? Então, o golpe de Estado, o golpe de 64, ele de certo modo, foi preparado por alguns anos. Precisou ter o apoio de amplos segmentos, de quase todos os governadores. O estado de Minas Gerais, que era governado pelo Magalhães Pinto, por exemplo, nomeou o Afonso Arinos de Melo Franco como secretário para Relações Exteriores. Né? Porque se o Jango resistisse, Minas Gerais declararia-se em beligerância. Portanto, você precisa de ter todo um apoio, um respaldo do mundo civil também, para que haja sucesso numa empreitada, né, complexa como é um golpe de Estado. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha esta capacidade, pelo menos hoje. Né? Não acredito, né, sinceramente. Eu não acredito em golpe de Estado. Por outro lado, também não acredito nessa tese do Rui Fausto, que o Kleber mencionou, de que o PT se aproximava de uma saída totalitária. Isso é também um devaneio, viu? Um devaneio fortuito de um imaginário inconsciente, eu diria. Isso não se sustenta na prática. O PT é um partido eminentemente democrático, conciliatório, né? Adepto da pauta democrática, quero dizer, né? Ou seja, defensor do Estado de Direito, nunca desrespeitou os marcos legais. O rito da democracia sempre foi respeitado pelas administrações petistas. Né? E nem acredito nessa tese do populismo. O Lula é um líder trabalhista. Né? É um líder de trabalhadores. Uma figura que também precisa ser lida com muita calma. Né? Isso quer dizer que eu acredite em qualquer santidade das esquerdas? E aí vem a pergunta do Ciro. Né? Que as esquerdas não cometeram erro?
É a mesma coisa que eu acreditar num terraplanismo de esquerda, né? Um terraplanismo político. Evidentemente que o lulopetismo cometeu erros, muitos erros, vários erros, né? Por exemplo, um deles acreditar em excesso na própria conciliação nacional e no poder do Lula de conciliar. Isso para mim foi um erro. Por exemplo, não ter enfrentado o problema, ele podia ter feito isso, enfrentado o problema da regulamentação da imprensa. Regular a imprensa não quer dizer censurá-la. Regular é estabelecer regras para o exercício de uma atividade, de uma atividade de utilidade pública. Tá certo? Então, o PT, e esse é um erro. A questão apresentada pelo Mujica é correta, né? De fato, houve o depósito de uma energia excessiva nas agendas e nas políticas voltadas para aumentar o poder de consumo. Eu fico imaginando até que ponto os partícipes daquelas passeatas de 2013 não eram pessoas agraciadas pelas políticas de estímulo ao consumo do lulopetismo, que perderam a capacidade de consumo. É igual tirar doce da boca da criança, né? Você dá o doce para tirar. Então, veja, eram apoiadores dos governos lulopetistas, à medida que perderam a capacidade de consumo, passaram a reagir contra ele. Isso tem um fundo de verdade? Eu acredito que sim. Entre outros erros, né? Eu acho que, por exemplo, do que tange esse problema que se tornou uma agenda, graças a certos setores da sociedade, o problema da corrupção, né? Houve uma benevolência com alguns atos de eminentes petistas. Evidente. Não há como negar isso, né? E, nesse sentido, é preciso fazer uma autocrítica? É preciso fazer uma autocrítica. Eu acho que a esquerda tem feito essa autocrítica. E esse é um ponto, eu quero encerrar aqui. Fala-se de uma autocrítica da esquerda, né? Mas a direita também precisa fazer uma autocrítica. Ontem eu vi parte da entrevista do Fernando Cardoso no Roda Viva, só faltou estender o tapete vermelho, né? Mas não falou, por exemplo, da participação dele direto no processo de instabilização, de instabilidade, né? De boicote à democracia brasileira da Nova República, né? Não se falou acerca do papel patético que esse personagem, que poderia ter sido grande, teve na desestabilização da nossa democracia, né? Então, a direita, os setores mais liberais, precisam também fazer essa autocrítica, né? É absolutamente necessário. Sem essa autocrítica, a esquerda, mas também a direita, né, que procurou um atalho para ascender ao poder, né? Eu fico pensando aqui até que ponto, e eu vou encerrar, prometo, até que ponto o PSDB não falhou também por não ter construído um projeto alternativo ao lulopetismo que fosse eleitoralmente viável. O PSDB errou nesse aspecto, né? Você já assistiu ao lulopetismo e ao sucesso, entre aspas, do lulopetismo, né, enquanto foi governo, e não constituiu uma pauta que fosse alternativa, no sentido de, olha, o lulopetismo acertou aqui, mas errou aqui, vamos corrigir, vamos avançar, né, e construir uma pauta, uma agenda eleitoral. O PSDB não fez esse papel, aderiu a um moralismo udelista, lacerdista e, consequentemente, golpista, abraçando, por exemplo, aberrações jurídicas, e aí podemos discutir isso também do ponto de vista jurídico, aberrações jurídicas como foi a Lava Jato, né, que cometeu um sem número de ilegalidades com vistas a destruir um determinado partido político e que, ao fim e ao cabo, acabou destruindo a própria democracia, o Estado de Direito. É isso. Inclusive, né, professor, quando você coloca eu já vou comentar também para a gente encerrar. Obrigado, professor Rafael, está saindo aí, brigadão. Sobre o PSDB não ter construído uma pauta alternativa, eu não aguento mais, sabe, agora até um desabafo no final da live, esse pessoal do Ciro Gomes, enchendo o saco que perdeu a eleição por causa do Lula, sabe? Mas, se a gente parar para pensar, quem faltou à eleição não foi o PT. Nós tivemos o segundo turno com o PT. Quem faltou à eleição foi o PSDB. Se a gente olhar do processo de redemocratização até agora, foi um resultado que assim, nem eu não podia imaginar. Então, é preciso, quando você fala que é preciso que a direita também faça essa autocrítica, eu penso assim, que o pessoal aí da centro-esquerda, centro-direita, para mim, centro é um negócio que não devia existir, né? Centro, só alguns lugares que não tem como ter áreas centrais, né?
Mas tem que fazer essa autocrítica também, porque é um discurso que desgasta, desagrega, além de ser falacioso, né? E não estou passando a mão na cabeça dos erros do PT, como a gente já assumiu aqui, não, né? Mas eu estou dizendo assim, que isso tá estressante, né? Tá cansativo, já deu. Muitas coisas explicam o resultado eleitoral. Passamos aqui por alguns deles, né? Atribuir ao PT é minimizar e explicar a complexidade do problema. Vai muito além disso, né? Bem, vou deixar aí para os meus colegas fazerem as considerações, os agradecimentos, o convite para a próxima live. Obrigado, professor. Espero poder te encontrar aí em um tempo muito próximo, quem sabe no doutorado, vamos estudar para isso. E Ciro e Clary, deixo para vocês aí. Professor, gostaria de agradecer a presença, né, dizer que foi enriquecedor, né, um debate necessário, principalmente para a gente compreender essa nova democracia que a gente está vivendo, se a gente pode chamar essas velhas táticas de novas, né? E, assim, o canal está aberto para o senhor, né? Não só para esse tipo de debate, mas também para outros. Eu agora estou morando em Ecoporanga, quando você citou aí o contestado capixaba, né? Eu fiquei até representado aqui, né? E até uma coisa nova para mim, que saí da Bahia e fui... E isso eu tenho esse livro em casa. Inclusive, Hélio Ramírez esteve lá em Ecoporanga fazendo a divulgação do livro e falando. E eu comprei ele para poder conhecer a história do Espírito Santo. Que eu passei no concurso para ir, só que eu não conheço a história do Espírito Santo. Inclusive, o contestado capixaba é algo que a gente quase não ouve falar, né, fora daqui. Então, assim, me senti representado, né, quando o senhor citou isso aí. Inclusive, pode ser até um dos pontos interessantes da gente também estar falando numa próxima, caso haja tempo, haja, né, a disponibilidade aí. Eu acho que pode ser interessante, inclusive, para a gente divulgar mais a história capixaba, né, dessas lutas aí que quase não são conhecidas nacionalmente. A gente ouve, no caso aí, várias participações políticas e revolucionárias da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, mas pouco se fala sobre essas movimentações aqui no Espírito Santo. Então pode ser uma boa dica aí, mas fica aí o convite aberto e os agradecimentos pela participação do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço. Clary, chama para a próxima live e a gente sai. Professor, eu agradeço aqui a sua fala, foi uma aula e tanto hoje. Deu vontade de ir fazer o doutorado aí também. Eu acho que é muito rico. Convidada. Obrigada. É muito rico isso que a gente está fazendo. Eu espero que não só a gente aqui, eu, Aline e Ciro, seja, né, conseguindo captar e crescer nesse sentido, mas que as pessoas que estão assistindo também consigam levar conhecimento e poder participar e se empolgar com esses debates, eu acho importante. E aí a gente encaixou bastante. A nossa próxima live vai ser intitulada Novas Formas de Fazer Política, da crise política partidária à participação popular. E assim, encaixou, né? Assim, a gente está fazendo uma análise política agora, e agora a gente vai fazer uma outra análise com outras perguntas, que talvez não tenha respostas concretas, mas mais perguntas para se fazer nessa conjuntura política brasileira. Agradeço demais a sua presença, foi um prazer conhecê-lo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, professor. Mandar um abraço para a Eliane Freitas aí, minha parceira também. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.